Este é um grupo de terraplanistas em uma expedição pela Antártica, pronto para provar ao mundo que a Terra não é redonda, mas o que eles viram com os próprios olhos foi o horizonte curvado e as evidências científicas ao vivo e em cores. Mesmo assim, não conseguiram convencer todos os outros terraplanistas de que a Terra é redonda. Esse episódio ilustra bem o que é o negacionismo, a rejeição ativa de consensos científicos em favor de narrativas que muitas vezes confortam mais do que explicam. Ele não está apenas em teorias sobre o formato da Terra, mas na recusa de evidências históricas, na negação de tragédias documentadas e até no uso de especialistas para espalhar desinformação. E o mais intrigante, quem nega a realidade muitas vezes acredita ser o verdadeiro dono da verdade. Mas por que isso acontece? O que leva alguém a ignorar fatos comprovados e preferir uma narrativa alternativa? Será que todos nós, em algum nível, também fazemos isso? É o que o Pura Teoria te mostra agora. No século XIX, o filósofo francês Auguste Comte defendeu que a história era composta por fatos históricos. Mas aí veio o filósofo alemão Friedrich Nietzsche com uma história de perspectivismo. Para ele, não há fatos, apenas interpretações. Nietzsche queria dizer que a história não é um conjunto rígido de fatos, nem que o conhecimento se faz com tal rigidez, mas que temos o lado da perspectiva individual, de um ser que vê o mundo a partir de sua própria lente e cria narrativas embasadas nessa visão. Tudo indica que a origem do negacionismo talvez tenha sido a partir da ideia de Nietzsche, mas o termo negacionismo surgiu pela primeira vez para descrever movimentos que distorciam ou negavam eventos históricos amplamente documentados, como tragédias e períodos marcantes. Essas ações não eram apenas tentativas de reinterpretar o passado, mas esforços deliberados para moldar narrativas que lhe parecem mais confortáveis, vantajosas ou convenientes, sejam elas políticas, econômicas ou ideológicas, ignorando provas irrefutáveis. Mas é bom abrir um parêntese aqui, porque não se deve confundir negacionismo com ceticismo. O cético questiona para entender e está disposto a mudar de ideia quando encontra novas evidências. Já o negacionista rejeita as evidências justamente para evitar sair de sua zona de conforto. Muitas vezes ele só repete o que recebeu de informação, sem pensar se aquilo tudo faz mesmo sentido, sem confrontar outras fontes e pensar por si próprio. Com isso, acaba se juntando a outros na mesma situação. Isso acontece porque eles se alimentam de informações deturpadas, com a descontextualização de algumas delas, a supressão de outras e até mesmo a falsificação clara de dados. Eles usam uma narrativa que distorce a realidade. Muitas vezes, essa manipulação se dá pela utilização de pessoas que supostamente são especialistas em determinado assunto, mas que, na verdade, as visões e informações que elas têm são totalmente divergentes do conhecimento estabelecido. Essas narrativas distorcidas também são alimentadas por teorias da conspiração, que oferecem explicações alternativas para eventos complexos. Essas teorias rejeitam consensos estabelecidos e promovem desconfiança. É como se as sombras fossem mais atraentes que a luz da realidade. O filósofo Platão já falava sobre isso no século IV, no Mito da Caverna. Ele descreve um grupo de pessoas que viveu toda a vida dentro de uma caverna, vendo apenas sombras de quem passava lá fora, longe de seus olhares, projetadas na parede. Para essas pessoas, as sombras eram a única realidade que conheciam. Quando alguém tentava tirá-las da caverna para mostrar o mundo real, elas resistiam, porque a luz, ou seja, a verdade, era desconfortável. O negacionismo funciona de forma parecida. É mais fácil se agarrar às sombras que parecem seguras do que enfrentar a complexidade do mundo. Um exemplo claro está nos esforços de negar acontecimentos históricos amplamente documentados, como o Holodomor, período de fome extrema, que ocorreu na Ucrânia soviética em 1932 e 1933, resultando na morte de milhões de ucranianos. Ou mesmo o Holocausto, o genocídio sistemático de aproximadamente 6 milhões de judeus, dentre outras vítimas. Certos movimentos tentam desacreditar provas sólidas e documentos históricos, até o testemunho de quem viveu aquela história. Mas o objetivo não é compreender melhor o passado, é criar uma narrativa conveniente que distorce os fatos para atender
a interesses específicos. Resistir a novas ideias ou mudanças é algo natural, mas o negacionismo leva isso ao extremo, onde a rejeição da realidade se torna um obstáculo ao progresso e à segurança, como negar os possíveis riscos de um imunizante ou a eficácia de medicamentos, por exemplo. Vimos isso em história recente. Já dá para perceber que o negacionismo não é apenas sobre discordar, mas sobre um esforço ativo para resistir à verdade. E isso levanta uma nova questão: por que ele ainda persiste em um mundo cheio de informação? O negacionismo pode até parecer um fenômeno moderno, mas ele tem raízes profundas na história. Galileu Galilei quem o diga. O homem que apontou seu telescópio para o céu e descobriu que o Sol, e não a Terra, era o centro do universo, enfrentou forte resistência. Em 1633, suas ideias foram consideradas heréticas pela Igreja Católica e ele foi condenado pela Inquisição. Já no século XIX, Charles Darwin apresentou sua teoria da evolução em A Origem das Espécies, desafiando visões tradicionais sobre a criação da vida. Mesmo décadas depois, algumas pessoas continuavam a rejeitar suas descobertas, ao ponto de o estado do Tennessee, nos Estados Unidos, aprovar uma lei em 1925 proibindo o ensino da evolução nas escolas públicas. Esses exemplos mostram como, ao longo da história, o negacionismo surge como um escudo contra mudanças desconfortáveis. Com a internet, o negacionismo encontrou terreno fértil. Informações falsas se espalham rapidamente e negacionistas se unem por afinidade e reconhecimento. Dentro dessas bolhas, teorias da conspiração prosperam, como o que aconteceu durante os incêndios de janeiro de 2025 em Los Angeles. Mesmo os incêndios sendo sazonais na região, surgiu todo tipo de teoria fantasiosa. Isso cria um cenário onde desinformação se espalha com mais facilidade do que evidências científicas. E é evidente que você vai aproveitar agora mesmo para curtir o vídeo. Se antes a preocupação era com a destruição da camada de ozônio devido ao uso de clorofluorcarbonetos, os CFCs contidos em aerossóis e refrigeradores, agora o foco dos ambientalistas é o aquecimento global, provocado pelos gases dióxido de carbono, o CO2, e o metano. Eles causariam impacto no aquecimento global e nas mudanças climáticas. O CO2 é liberado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, enquanto o metano é emitido por atividades agrícolas, como a pecuária, e pela decomposição de resíduos orgânicos. É o que estava relacionado ao pum da vaca, lembra? Que andavam falando muito. Enquanto isso, as emissões de CFC aumentaram 2,6 vezes na década passada, e a concentração na atmosfera de 5 tipos desse gás atingiu seu pico em 2020. Mas o foco agora é o pum da vaca. O objetivo dessas campanhas seria de impactar o agronegócio e a indústria de petróleo? Ou isso é mais uma teoria da conspiração ou papo de negacionista? O melhor é lermos mais informações dos dois lados para chegarmos às nossas conclusões. Mas o negacionismo não se limita ao ambiente ou à ciência. Ele também está presente na política, onde é usado para desacreditar adversários, confundir eleitores e moldar narrativas convenientes. Esse uso estratégico do negacionismo não é apenas desinformação, mas uma forma de controlar a percepção das pessoas sobre a realidade. Hoje, o negacionismo representa um dos maiores desafios da sociedade contemporânea, uma verdadeira guerra de informação. Mas como podemos lidar com ele? Mesmo diante de provas claras, o negacionista prefere rejeitá-las para preservar suas crenças. Escolhe as informações que reforçam suas ideias e descarta aquelas que as contradizem. Essa prática, conhecida como viés de confirmação, é algo que todos nós, em algum momento, já praticamos, mesmo sem perceber. Então, será que nós somos negacionistas? Vamos ver. Quantas vezes ignoramos algo porque parecia desconfortável ou desafiador? Ou buscamos informações apenas para reforçar nossas próprias ideias, sem ouvir outros pontos de vista? Já evitamos até conversar com alguém por discordar de sua visão? Essas perguntas nos fazem refletir sobre como formamos nossas opiniões e como muitas vezes deixamos de lado a abertura para o diálogo. O negacionismo muitas vezes está ligado à nossa identidade. Não se trata apenas de fatos, mas de quem somos e como enxergamos o mundo.
Quando uma nova ideia ameaça essa visão, a reação natural pode ser resistir. Por isso, sair dessa bolha exige mais do que informação, exige disposição para ouvir, aprender e, se necessário, mudar. Enfrentar a luz da verdade exige coragem e nem todos estão prontos para isso. Aprender a ter pensamento crítico desde cedo ajuda a distinguir fatos de opiniões e a questionar narrativas duvidosas sem rejeitar evidências de forma automática. Isso cria uma base sólida para que enfrentemos a desinformação, principalmente na internet, de maneira mais eficaz. E navegando nela, o melhor é confrontar informações, é ir à fonte primária, na origem da informação e não ouvir apenas a opinião de jornalistas ou comentaristas. E aqui entra o papel de cada um de nós. Antes de apontar o dedo para alguém e chamá-lo de negacionista, precisamos olhar para dentro. Estamos dispostos a sair da nossa própria caverna e enfrentar a luz da realidade? E ainda, estamos buscando a verdade ou apenas tentando manter nossas certezas intactas? A verdade pode ser difícil de aceitar, mas é sempre melhor do que viver nas sombras. E aí, você já tinha refletido sobre o tema negacionismo? E você está disposto a ampliar sua visão e seu senso crítico? Escreva aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. E se quiser saber se ser inteligente garante riqueza e se os medianos podem ter sucesso financeiro, clique no vídeo que está aparecendo na tela e você vai descobrir quais as qualidades que você precisa ter para se tornar um milionário. Eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. Até o próximo vídeo. Tchau!